Convidar o vereador Valdeci, vereador Zé Carlos Ferreira Dias e o vereador Leandro para compor a mesa, que são os autores dos projetos. Ressaltar que o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, e o vereador Dr. Pacheco. Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre as matérias constantes da pauta convite, a saber, audiência pública número 10 e 26 de março de 2014. Pauta, item número 1, projeto de lei complementar 959/2013 do vereador Valdeci Vilar Mateus, altera o Código e Obras e Edificações para prever em estabelecimentos de hospedagem dormitórios acessíveis a deficientes. Item número 2, projeto de lei número 11.202 de 2012 do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, Zé Dias, institui o serviço de hospital veterinário público municipal para cães e gatos. Item número 3, projeto de lei número 11.467/2014, do vereador Leandro Palmarini, institui o Serviço Municipal de Atendimento Médico Veterinário. Os itens apresentados serão objetos exclusivos dos debates. De início farão uso da palavra os autores das matérias, pelo prazo de até 20 minutos cada um. Espero que seja menos. Enquanto os autores estiverem explanando seus projetos, os cidadãos interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto aos funcionários Pedro, que está lá, Gabriel e a Rosana. As inscrições vão encerrar às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra pelo prazo de até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos demais vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para a sua manifestação. Ao final, novamente, a palavra será dada aos autores da matéria para, se desejar, fazer suas considerações finais. Passemos, então, aos debates, passando a palavra para o vereador Valdeci. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu trago essa alteração do Código de Obras e Edificações para prever em estabelecimento de hospedagem dormitórios acessíveis à deficiência. É o projeto de lei complementar 959/2013. Esse projeto pretende tornar lei municipal aquilo que hoje existe como norma da ABNT. A previsão desses percentuais de dormitórios acessíveis, 5%, e adaptáveis, 10%, nos hotéis, motéis, pousadas e similares. Esse projeto foi apresentado com um percentual acessível de 10% e 5% de adaptações para cidadãos brasileiros que apresentam tipo de deficiência que hoje atinge 23,9%, segundo o censo de 2010. Por isso, estamos apresentando a ideia de termos dormitórios acessíveis. Também, eu quero deixar pautado a vocês a seguinte questão: os idosos. Lembrando, não só dos deficientes, deficiências motoras e outras, mas os idosos também que não têm em hotéis, em hospedagem, adequação de acordo para poder ter o uso desses aposentos, né, dessas recepções e aposentos. Onde que nós vemos? Tem questão também de rampas, escadas
e depois o interno, né? O interno tem que ser adaptado ou já construído de maneira correta. Então, para termos um parecer se realmente havia essa demanda ou se um percentual da BNT atende à demanda em nossa cidade, recorremos à orientação da Coordenadoria Municipal das Pessoas com Deficiências. E tivemos uma surpresa agradável em reunião com o senhor Reinaldo Fernandes. Ele, após consultar algumas entidades, nos informou que os percentuais da BNT atendem. Então, para nós, é importante ressaltarmos isso, que atende. Mas as necessidades da nossa cidade, atende a necessidade da nossa cidade. Mas ressaltou a importância de uma legislação municipal voltada à inclusão de todos, não apenas portadores de deficiência, como já falei. Então, nós temos os idosos, temos obesos, e traz dificuldade para estar se locomovendo dentro de uma hospedagem. Então, eu trago para os senhores, nessa noite, então, coloco aqui também, devemos assim apresentar algumas emendas ao projeto, tomando os percentuais idênticos ao do ABNT, bem como inserindo o artigo que preveja que, no caso de conflito a essa lei e a respectiva norma da ABNT, aplica-se sempre aquela cujos parâmetros sejam mais benefícios às pessoas com deficiências. Então, nós temos que ter a coerência e o entendimento que nós não estamos trazendo aqui nada contrário à ABNT, e sim trazendo para a nossa cidade, transformando em lei essa norma, trazendo não mais como normativas, normas, mas em sim trazemos como lei. Para estar adequando o que será referido essa audiência de hoje, então eu trago para vocês a norma e o pedido dessa compreensão que se tornem, como já falei, um projeto de lei. E para nós foi assim uma alegria. Ontem estivemos ali com o senhor Reinaldo, conversou bastante conosco, ele e os demais ali da coordenadoria das pessoas com deficiências, e ali nós também aprendemos algumas coisas a mais, podemos dar algumas ideias e também pegamos mais ideias ali com eles. Então, essa coordenadoria é de grande importância para a nossa cidade, nós não tínhamos no passado. Então, nessa administração, tem essa coordenadoria. Essa coordenadoria, eu posso dizer que ela será de grande valor para o município, está sendo já de grande valor para o município. Por quê? Se torna público as deficiências que nós temos em nosso município. Nossos prédios não estão adequados para recebermos. Imagine os senhores, se nós tivéssemos que receber no dia de hoje uma comitiva, vamos falar, o pessoal do esporte, se aproxima já a Copa do Mundo, nós não teríamos condições, na nossa rede hoteleira, não teríamos hospedagem hoje para recebermos pessoas com deficiência. Então, como já disse, não só deficiência física, né, mas também outras deficiências e também, como já falei, da idade, da obesidade. Então, o que eu posso dizer mais para os senhores? Eu creio que isso permitirá à nossa cidade oferecer aos portadores de deficiência, tanto aqueles que vêm através de turismo, né, de negócios, visita a familiares, turismo regional e, por que não, eventos esportivos paralímpicos, né, em hospedagem digna, fazendo jus à sua fama de cidade acolhedora e receptiva. Então, para nós sabemos que Jundiaí recebe bem. Então, nós temos essa fama de sermos bons acolhedores do povo que aqui passa. Mas eu trago para os senhores também, num futuro próximo, referente a calçadas, aonde nós temos bastante deficiência nas calçadas, calçada irregular, calçadas quebradas, árvore tomando conta de calçada, aonde o cadeirante ou pessoas idosas, ou mesmo nós mesmos não temos como transitarmos nessas calçadas. E também temos calçada em avenidas até pronta, avenida que nós achávamos que estava adequada, avenida recém-reformada, tem
momentos que a gente percebe, caminhando nessa avenida, que tem degrau, tem coisas ali fora das normas. Isso também pode trazer incômodo, pode trazer até uma enfermidade, pode causar um acidente, mas então temos bastante deficiência na parte no nosso município. Então as hospedagens, isso já é mais particular, onde os novos hotéis, com essa lei, ela vai ter condições de se adequar. Nós sabemos que as construtoras trabalham direitinho, elas fazem a coisa correta, mas o que nós pedimos é que ela possa aumentar um pouco mais os leitos, um percentual maior, cooperar mais com a nossa cidade, como nós já temos fama de sermos uma cidade acolhedora, vamos melhorar a nossa cidade. E volto a dizer, vamos ver também nossos passeios, nossas calçadas, aonde não tiver condições, vamos sugerir, talvez até que entre nas vias públicas, talvez com uma metragem. Para isso nós precisamos de uma engenharia, de uma parte técnica, que elas possam analisar para nós, para que nós possamos trazer com uma coisa com certeza, porque Jundiaí é uma cidade que nós temos bastante aclives e declives, então é uma cidade que ela tem bastante altos e baixos, melhor dizendo, tem momentos que a calçada ela tem uma diferença muito grande de topografia. Então isso é importante também nós salientarmos que a engenharia, a parte de obras da prefeitura precisa trazer uma solução para nós e nós aqui na casa vamos indicar. Se isso não aconteça, vamos indicar para que venha acontecer num futuro breve. Senhor presidente, são essas minhas palavras, eu agradeço esses momentos que foi transmitido para mim. Muito obrigado. Dando prosseguimento aos nossos colegas oradores, para o assunto a seguir, projeto de lei número 11.202/2012, do vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar os vereadores Gerson Sartori, Paulo Malerba, Dr. Pacheco, Doca, Palmarini, Rafael Antonucci e Rafael Purgato. Eu quero aqui também cumprimentar todos os presentes aqui nesta noite, nessa audiência, com certeza uma audiência que realmente vai ser esclarecedora para aquilo que nós estamos reivindicando e apresentando para a população. O projeto de lei 11.202, de autoria do vereador Zé Dias, que institui o serviço de hospital veterinário público municipal para cães e gatos. Esse projeto é um projeto que já vem há alguns anos na casa e nós temos a experiência do conhecimento dos hospitais existentes na cidade de São Paulo. Então, portanto, nós falamos aqui com propriedade daquilo que nós estamos querendo para a nossa população. Eu quero passar aqui um pouco aos senhores, e eu quero aqui também agradecer os três companheiros, que é Valdeci Vilar, que é um autor de um projeto, e Palmarini também, que é o autor de outro projeto, e o meu projeto também que está em discussão. Então, por se tratar o tema de relevante interesse social, afinal de contas, nós estamos falando de saúde pública, gente, né? Saúde pública. É um hospital veterinário? Sim. Há necessidade de levar essa discussão à comunidade, ouvir pessoas, saber o que elas e os senhores pensam sobre o assunto. Por isso, a presença de todos vocês é muito importante para todos aqui na Câmara. E bem por isso, agradeço a todos que vieram contribuir com o nosso trabalho. Por que do Hospital Público Veterinário? Como surgiu essa ideia? Pensamos neste projeto inspirado no modelo de São Paulo, que foi apresentado pelo vereador Roberto Trípoli, aprovado por ex-prefeito Gilberto Kassab, implantado ainda em julho de 2012, como unidade fixa no bairro do Tatuapé e na capital. E o hospital, justamente porque se trata de saúde pública, na medida em que acreditamos que a saúde humana está diretamente relacionada com a saúde animal. Então,
Nós apresentamos aqui o nosso projeto em novembro de 2012, e é bem claro que institui o serviço de hospital veterinário público municipal para cães e gatos e atendimento prioritário às pessoas de baixa renda. Compreende vários atendimentos, como consultas, raio-x, ultrassom, cirurgias e internações, e o que é muito importante para a realização dos serviços, prevê que a Prefeitura possa celebrar convênio com instituições ou empresas públicas privadas. Em São Paulo, a Prefeitura optou pela parceria público-privada com Anclivepa, que é a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários, entidade reconhecida em todo o país, e que, por meio de um contrato legal, assumiu o compromisso de administrar o hospital público veterinário, ou seja, a entidade contratada, as equipes médicas e técnicas, presta todos os serviços necessários e recebe o repasse da Prefeitura a custo bem inferior ao praticado no mercado, tudo devidamente estipulado no contrato, incluindo os valores. Trata-se de uma prática legal que é chamada de PPP, e que vem dando certo, tanto certo que, para os senhores terem uma ideia, o primeiro hospital público veterinário do país, em São Paulo, no Tatuapé, apresentou números surpreendentes ao balanço realizado até o final do ano passado, que foram quase 200 mil procedimentos, gente, 200 mil, né? E o que levou a Prefeitura, agora na gestão do prefeito Fernando Haddad, a implantar no mês de janeiro passado o segundo hospital, vereador Gerson Sartori, né, público veterinário, para atender a Zona Norte. Nós estivemos lá, eu estive lá, fomos bem recebidos pelo Dr. Leandro Alves, um dos veterinários responsáveis pela equipe, e secretário-geral da Anclivepa, que nos apresentou o hospital, nos explicou com os detalhes, os funcionários da unidade hospital, os funcionários se colocou à disposição para que vir a Jundiaí com outros diretores da associação que não tem fim lucrativos, e demonstrar que é possível sim implantar o hospital público veterinário. Ele comentou, inclusive, que várias cidades brasileiras têm procurado a instituição para discutir a forma de parceria, gente. Então, nós estamos aí, com certeza, no caminho certo, justamente porque está mudando a consciência das pessoas no trato aos animais, e principalmente com a guarda responsáveis desses animais. Na visita que fizemos, senhores e senhoras, ao hospital veterinário da Zona Norte, localizado na Avenida Coronel Ataliba Leonel, ficamos impressionados pela forma como as pessoas querem se interessam pelo cuidado a seus animais. Vimos vários deles em situações de cuidados, né, delicadas, uma situação principalmente de cuidado pelos seus familiares, e que não ganham mais do que 2 salários mínimos por mês, e que não se tivessem aquele hospital, com toda certeza, sofreriam por não poder cuidar do animal. Vimos cães e gatos de todas as raças, tamanhos e as mais diferentes enfermidades, cuidados com carinho e os seus donos ali juntos, acompanhando o tratamento. Gente, olha, é fantástico para as pessoas que não conhecem os hospitais, principalmente os 2 de São Paulo, é só indo para ver o carinho especial que tem. E a gente sabe que é importante destacar pontos importantes como esse projeto. Ele não tira o trabalho dos médicos veterinários, muito ao contrário, senhores, amplia a possibilidade de mercado de trabalho, e que nos chamou no Hospital de São Paulo, na Anclivepa, promove os mais diferentes cursos de especialização para os profissionais da área, e por conta da parceria com a Prefeitura, desenvolve ali no hospital aulas práticas, treinamentos para veterinários. Imaginem, senhores, como isso tudo não seria bom para Jundiaí região, quantos veterinários e auxiliares teriam a oportunidade de ampliar sua área de atuação com o hospital aqui nesta cidade.
Agora, qual é o custo de um hospital desse porte? Em São Paulo, podemos ver que chega em torno de 800 mil por mês, incluindo despesas, com locação e mediante um rigoroso controle de atendimentos que giram em torno de 30 por dia. 30 por dia. Pois eu tenho, para encerrar aqui, senhor presidente, eu entendo que a chegada a hora de pensarmos no bem-estar animal como saúde pública. Vejo que nós, vereadores, junto com a prefeitura, a comunidade, a quem sabe, a Ancrivepa, nos engajarmos nesta proposta, com certeza a cidade avançará em políticas públicas para a saúde como em um todo. E, por certo, vai diminuir o abandono de animais, até porque os hospitais, principalmente o hospital veterinário, a exemplo de São Paulo, prevê campanhas permanentes sobre a guarda responsável. Então, faço o convite a todos, que realmente se interessam pela causa, façam uma visita ao Hospital Público Veterinário em São Paulo, da Zona Norte, que fica na Avenida Taliba Leonel, 3.194, e da Zona Leste, na Rua Serra do Japi, 168, no Tatuapé. Então, senhores, esse projeto, eu quero que os senhores entendam que ele pode até ter legalidade, mas o projeto de São Paulo também foi semelhante aos nossos projetos aqui em Jundiaí. E, portanto, está funcionando os dois projetos. Os dois hospitais que passaram por um projeto pela Câmara Municipal de Jundiaí. E eu tenho aqui, como tenho do Leandro Palmarini também, nós estamos lutando para que nós pudéssemos buscarmos, junto à Prefeitura de Jundiaí, e até com parceria do Estado e da Federal também, porque isso é uma causa que não é só do município, isso é do Estado de São Paulo, isso é do país. Eu que moro em bairro de periferia, nesses núcleos de submoradias, animais, às vezes muita gente me pergunta, por que falar em saúde de animais e não fala na saúde do ser humano? Porque a saúde do animal está inserida também na saúde do ser humano. Porque eu vejo muitas vezes animais que percorrem trechos, às vezes de sua casa, andam em esgoto, andam pisando em tantas coiseiras que realmente a gente fica até aborrecido de ver, e depois vai conviver dentro da casa do cidadão. Ele está transmitindo doença para essa família. Então, portanto, eu acho que é um projeto importante, e eu quero que aqui levar à frente pelos conhecimentos que nós temos daquilo que eu vi em São Paulo, já várias vezes que eu fui para São Paulo e vi. Fui muito bem recebido, e eu acho que seria uma glória para nós essa conquista. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Próximo orador a falar, o Leandro Palmarini, projeto de lei 11.467/2014, institui o Serviço Municipal de Atendimento Médico Veterinário. Com a palavra o vereador. Obrigado, presidente, vereador Rafael. Gostaria de cumprimentar o vereador Zé Dias, vereador Valdeci, pelos projetos apresentados essa noite, nessa audiência, vereador Dr. Pacheco, vereador Doca, Rafael Purgato, Paulo Malerba, os protetores, o público aqui que nos acompanha, o pessoal da Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí, enfim, a todos que ouvem e que estão assistindo também pela TV essa audiência. Bem, eu queria iniciar falando um pouquinho do projeto de lei, como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu em 2009, quando apresentamos um projeto chamado SUS Animal, em que prevíamos castração e atendimento clínico gratuitos para a população de baixa renda. Esse projeto foi protocolado em 2009, ele percorreu todas as comissões internas da Câmara, existe um trâmite interno na Câmara Municipal, e tivemos que fazer alguns adiamentos, fizemos algumas discussões com protetores, e a palavra SUS Animal, ela estava gerando algumas dúvidas, até alguns vereadores em conversa, falaram, Leandro, a palavra SUS não fica legal, tal. Então a gente, por bem, após 3 adiamentos, nós resolvemos retirar esse projeto em 2013, e protocolamos no mesmo ano, esse projeto que institui no município um serviço público municipal de atendimento de cães e gatos da população carente,
De que forma? Através de um hospital público veterinário e através de um serviço móvel com um veículo devidamente equipado para percorrer principalmente as regiões periféricas da cidade. De onde vieram essas ideias? O vereador Zé Dias colocou, em parte, estava ouvindo a fala do vereador, nós tivemos algumas viagens vendo o que há de mais moderno, o que há de mais atual na questão do poder público prestando serviço na questão animal. Florianópolis, a última viagem que fizemos foi para Porto Alegre, em que convidamos o prefeito, a primeira-dama do município, eles nos acompanharam, onde lá existe uma secretaria de bem-estar animal, não é nem nível de coordenadoria, em que 48 funcionários desenvolvem um belíssimo trabalho, e eles possuem a unidade fixa, que poderíamos dizer que é um posto de atendimento veterinário, vereador Rafael, não é um hospital. Quando a gente fala em hospital, a gente está falando de todas as especialidades da medicina veterinária. Quando a gente fala de um posto de atendimento veterinário, a gente está falando de um atendimento geral, de uma clínica geral. E Porto Alegre possui isso. E eles possuem 2 veículos, né, que fazem esse trabalho móvel. Um veículo para transporte de animais, que eles vão nas comunidades carentes, recolhem esses animais a partir de um prévio agendamento, levam na sede fixa do órgão, castram, vermifugam, vacinam e devolvem esses animais para a comunidade carente, principalmente essa comunidade que não tem condições de arcar com o custo de um médico veterinário. O outro veículo não é de transporte, o outro veículo ele faz uma clínica básica nessas comunidades de baixa renda, doutor Pacheco. As pessoas ali, eles levam seus animais, eles distribuem folhetos informativos, existe a campanha de vacinação, vermifugação, tudo com o apoio desse outro ônibus. Então, são 2 ônibus. São Paulo, como bem colocou o vereador Zé Dias, inaugurou em julho de 2012 o primeiro hospital veterinário público do país, no bairro do Tatuapé. E para os senhores terem uma ideia, vou dar um número mais atualizado aqui. De julho de 2012 a novembro de 2013 foram realizados 288 mil procedimentos, incluindo exames laboratoriais, de imagem, consultas, tratamentos oncológicos, cirurgias variadas, inclusive de alta complexidade. E agora, em janeiro desse ano, a Prefeitura de São Paulo, através da Anclivepa, com o apoio dos veterinários da associação, da Anclivepa, inauguraram o 2º hospital público no bairro do Tucuruvi, com 50 veterinários e uma média de 15 atendimentos de alta complexidade por dia, além da clínica básica e do pronto-socorro. Então, o animal, quando ele está muito mal, ele não tem que pegar uma fila, não tem que pegar uma senha, ele é prontamente atendido. Isso foi realmente de um vereador, do nosso colega, inclusive do PV, o Roberto Trípoli. E foi sucesso, e vários municípios, a partir dessa iniciativa, vários municípios estão tentando implantar órgãos parecidos. Quando a gente fala do hospital veterinário, às vezes assusta, doutor, porque um hospital, muitas vezes a gente não tem um hospital para o próprio ser humano. Porém, a palavra hospital, ela pode ter um outro significado. Não precisamos, às vezes, ter um hospital com todas as especialidades para os animais. Mas tivermos uma unidade devidamente equipada e que atenda a maioria dos casos, que consiga fazer as cirurgias que mais existem demandas no município, vacinação, vermifugação, os serviços que realmente precisam ser feitos, poderíamos ter um posto de atendimento veterinário. A gente sabe, vamos falar um pouco de orçamento, a realidade é diferente do município de São Paulo e Jundiaí. O orçamento de São Paulo, 40, 50 vezes o valor do orçamento de Jundiaí. É lógico que é o sonho de todos nós, termos um hospital público veterinário, mas se não der para o prefeito, a prefeitura, realmente implantar um hospital público, que implante e comece agora um posto de atendimento veterinário. Comece e que isso se expanda, possivelmente para um hospital público, mas nós temos que começar. A ideia é essa, porque os protetores, as ONGs, está todo mundo no limite da sua atuação.
E como bem frisou o vereador Zé Dias, a questão animal é uma questão, além do bem-estar animal, é uma questão de saúde pública e respeito ao meio ambiente. Então, nós temos que ter um serviço público. E aqui cabe aos vereadores dessa casa, nós somos poder legislativo, é importante deixar isso bem claro. A nós cabe cutucar o poder executivo, prefeitura, para que a prefeitura implante. Nós não podemos, eu, vereador Zé Dias, não podemos implantar um hospital veterinário no município de Jundiaí. O nosso poder não permite. A Constituição divide em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nós não temos esse poder, porém podemos cobrar do executivo que implante essas ações. E são ações que estão sendo prometidas há muitos anos, mas há muitos anos. E não é justo a população carente, que gosta dos seus animais, ama seus animais e muitas vezes retira da própria boca seu sustento para dar para os seus animais, não possam ter um atendimento veterinário. É isso que a população precisa. Ninguém, eu acho que aqui todo mundo, ninguém que é a pessoa que tenha posses, utilize um serviço público, até porque em São Paulo as filas são quilométricas, existem senhas, né? Agora, o coitado que não pode pagar um médico veterinário, esse sim precisa do serviço, esse sim, o animal ali precisa ser atendido, ele tem direito a um atendimento, né? Não é justo um animal, a pessoa amar aquele seu animal, fazer tudo por ele e não ter condições de tirar do próprio sustento, doutor Pacheco, para dar para o animal, né? Sem ela, muitas vezes sem ela condições próprias para sobreviver. Então, aqui que entra o serviço público, e é isso que estamos cobrando da prefeitura. O projeto de lei que a gente protocolou, ele estabelece, para os senhores terem uma ideia, como eu falei, é um projeto de lei que a gente está dando um cutucão no poder público. Ele tem vício de ilegalidade, porque não cabe ao vereador, porém é uma das formas, uma das ferramentas que o vereador tem para exigir do poder público. Tivemos o primeiro ano do governo, não vimos as ações acontecerem, entendemos em parte, até porque o orçamento do 2013, ele foi feito na gestão anterior, e para os senhores terem uma ideia, o COBEMA, que existe de fato há 3, 4 anos, até o ano passado não tinha dotação orçamentária, estava vinculado à Secretaria de Saúde através das zoonoses, que frise, são políticas diferentes. Zoonoses cuida das doenças transmitidas pelos animais, é uma outra política. Bem-estar animal são coordenadorias, secretarias de bem-estar animal, né? Então, zoonoses tem que cuidar de escorpião, rato, cobra, dengue, a própria vacinação antirrábica, porém, bem-estar animal é coordenadoria. Políticas de castração, identificação dos animais, programas educativos nas escolas municipais, apoio às ONGs do município, convênios com as ONGs do município, isso sim cabe às coordenadorias. E esse ano, o ano passado, essa casa, todos esses vereadores aprovaram o orçamento da prefeitura, onde foram colocadas dotações para a coordenadoria de bem-estar animal. Então, a partir desse ano, a coordenadoria está tendo uma dotação que a gente conversou, não é uma dotação que a gente veja que vai ser o suficiente para implantar todas as ações, mas se começa a dar um passo, né? E nós, vereadores, é aí que temos que cobrar, para que essa dotação seja aplicada e seja aumentada para que as ações aconteçam. Esse projeto de lei 11.467, no qual protocolamos em 2013, ele institui o Serviço Municipal de Atendimento Médico Veterinário. Eu vou dar uma passada rapidinho, o projeto é bem curto, só para os senhores entenderem. É instituído o Serviço Municipal de Atendimento Médico Veterinário para animais domésticos, cães e gatos, da população de baixa renda. O serviço será dotado de unidade móvel automotiva equipada para a realização de atendimento médico veterinário e de uma unidade hospitalar veterinária para a prestação de consultas, atendimento clínico, vacinação, vermifugação, realização de exames, realização de cirurgias de esterilização, a castração, realização de cirurgias de pequeno porte emergenciais. O serviço contemplará projeto de conscientização da população sobre posse e guarda responsável de animais domésticos, zoonoses, vacinação, vermifugação e primeiros socorros simples.
O atendimento móvel priorizará as áreas onde se verificar maior número de animais e de população de baixa renda, promovendo campanhas de castração dos animais e conscientização da população. A definição de população de baixa renda será feita em regulamento do Poder Executivo. A realização das campanhas, ora previstas, serão precedidas de ampla divulgação e chamamento da população para participar. Fica o poder público autorizado a celebrar convênios ou parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, faculdades de medicina veterinária, estabelecimentos veterinários e entidades de classe para a consecução dos objetivos dessa lei. Portanto, é um projeto simples, que se a prefeitura realmente, se a prefeitura, por exemplo, vetar, vereador Zé Dias, o prefeito, porventura, vetar o projeto, se ele for aprovado na casa e o prefeito vetar, tudo bem, a gente entende que existe um vício, porém, que se implante na prática, que comece as ações, doutor, nós precisamos disso, como falei, todos os protetores da cidade, sem exceção, estão no limite da atuação, e como se trata de uma questão de saúde pública, realmente o poder público tem que se fazer presente. Muitas vezes a gente vê municípios de pequeno porte, municípios pequenos, que estão com projetos belíssimos, principalmente em castração em massa, identificação desses animais. Então, Jundiaí, 8ª economia do estado de São Paulo, tem que fazer sua parte, e os animais merecem. Eles são, primeiro que são criaturas divinas, são seres sencientes, todos nós sabíamos, mas de 2, 3 anos para cá, foi provado, para quem ainda duvidava, que os animais são seres sencientes. O que são seres sencientes? Que sentem dor, fome, sede, saudade do seu dono, Então, isso mudou uma concepção que há anos se estabelecia como o homem o centro do universo. Hoje não, todos os seres precisam conviver em harmonia, E os animais, como crianças, idosos, aqui não quero fazer um juízo de valor, o que é mais importante, não, é lógico que o ser humano, ele tem o seu valor ancestral, mas todos os seres que são indefesos precisam de proteção, precisam do apoio do poder público, precisam de investimento para que suas causas mais básicas realmente sejam atendidas. Então, esse é o intuito do projeto de lei. A gente pede, a audiência pública justamente o objetivo de ouvir a população e que com essa força de vocês, com as ideias que aqui surgirem, com muitas ideias, vereador Zé Dias, a gente pode até emendar esses projetos de lei para que a gente encaminhe, que se Deus quiser, possa ser aprovado nessa casa e o prefeito sancionar, ou se não precisa nem sancionar, mas que se implantar a ação, a gente já está super feliz, porque isso aqui não é para a gente, vereador Zé Dias, isso aqui são para os animais. Então, esse é o intuito do projeto. E um dia nós não estaremos mais nessa casa, então, como a gente sempre comenta, nós não somos vereadores, nós estamos vereadores por um período. Se daqui a amanhã não estivermos mais aqui, mas vemos todas essas ações andando, a prefeitura fazendo a tua parte, com certeza valeu a pena cada dia nessa casa e que fizemos e que lutamos em prol dos animais. Obrigado. Dando prosseguimento à audiência de hoje, gostaria de saber se dos senhores presentes, alguém que ainda não se inscreveu, gostaria de se inscrever. Levante. Isso, Gabriel, está atento aí, porque estará encerrada as inscrições para dar sequência na audiência, tá bom? Então, mão levantada e está encerrada as inscrições. Para dar início aqui, 5 minutos para o primeiro orador inscrito, Herbert Oblasser. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos aqui e a oportunidade, a oportunidade que me é dada como líder de bairro, eu represento a região do Jundiaí Mirim,
e gostaria de expor as minhas ideias com relação ao maravilhoso e divino projeto do Zé Dias e do Palmarini. O do Zé Dias é muito abrangente, muito legal, e já deveria ter sido feito há muito tempo um projeto nesse nível. E como o Palmarini falou que Jundiaí é a 8ª economia do Estado de São Paulo, se a Prefeitura de Jundiaí gastar proporcionalmente o que foi gasto em São Paulo, está de bom tamanho, para a gente já começar o hospital veterinário. Eu penso o seguinte, eu tenho andado por muitos bairros e tenho feito um trabalho de conscientização com o povo com relação aos animais especificamente, já há algum tempo. E tenho visto que há muito abandono, há muito maltrato. O vereador Vilar testemunha do que nós achamos uma égua amarrada numa praça por 3 dias, com os 2 olhos furados, não é? Sem comer e sem beber água. Ele foi convocado pelo ex-vereador Val também para nos dar uma mão nesse sentido. Nós chamamos a Polícia Ambiental para poder tomar alguma atitude no sentido de salvar aquele animal, ou de dar uma assistência para aquele animal, que inclusive estava grávida, né? E, infelizmente, tivemos nós que tomarmos ação, porque nós não fomos atendidos, né? E eu acho que seria ótimo um hospital público, mas de grande abrangência, para tratar não só de cães e gatos, mas tratar também de todos os outros animais que a gente vê que são maltratados, não é? E também, se for possível colocar numa pauta aí, no projeto do Zé Dias, que a gente coíba o abandono de animais. É impressionante, eu faço caminhada de manhã numa lagoa chamada Vale Azul, lá já não tem mais animal abandonado, lá já tem uma alcateia de animais abandonados. Só na frente de uma chácara tem 5 cães abandonados, se bem que são bem tratados. Mas a gente tem visto por aí animais atropelados, principalmente ali na rodovia João Cerezer, que simplesmente a pessoa passa e não dá atenção para o animal, não consegue tomar uma atitude de minimizar a dor do animal. Por quê? Porque o custo é alto. Os veterinários nem sempre podem estar atendendo gratuitamente, porque eles também são vítimas de um custo alto com relação ao preço dos medicamentos. Não é verdade? Então eu gostaria que realmente a Prefeitura pudesse dar uma mão nesse sentido para o Zé Dias, para que realmente implante o mais rápido possível. Isso já há muito tempo deveria ter sido implantado no nosso município. Já que é um município que tem um bom orçamento, desse bom orçamento pode ser destinada uma boa parte, uma boa parcela também para esse trato. E são muitas as pessoas que talvez se preocupem com concorrência, principalmente os veterinários. A ideia do projeto não é causar concorrência para os veterinários, para os médicos veterinários, para aqueles que têm clínicas. A ideia é parceria. Como não tem aí no hospital, e a implantação de um hospital é demorada, há muitos veterinários que podem fazer parceria com a Prefeitura, para poder estar ajudando, né, emergencialmente, no tocante aos animais acidentados. Eu tenho visto em alguns bairros, algumas famílias de baixa renda, principalmente na região periférica da cidade, que não tem 1 cachorro, 2 cachorros, tem 5, 6, e também tem 5, 6 crianças convivendo com esses bichos. Como o Zé Dias falou, esses cachorros são largados, não tomam banho, tem carrapato, tem leishmaniose, é altamente transmissível, os doutores sabem disso. Entendeu? É necessário que a Prefeitura tenha uma ação. Se for ouvido a ideia do Zé Dias de colocar também uma espécie de cadastramento de todos os animais, mas nesse cadastramento também verificar a questão da saúde do animal, o ambiente que o animal vive. É muito interessante a gente poder estar apoiando esses projetos. Eu quero parabenizar o vereador Zé Dias, também o Leandro Palmarini, e vamos em frente, gente, vamos nos unir para que isso aconteça realmente de fato e o mais rápido possível, porque é muito difícil a gente ver um animal sofrendo, e é muito difícil também a gente ver que poucas pessoas se importam com isso. Gente, nós, como filhos de Deus, devemos amar qualquer forma de expressão da vida. Ou é no cão, ou é no gato, ou é no macaquinho, ou é no cavalo. Não é? De qualquer forma, é importante nos unirmos e conseguirmos fazer com que isso aconteça. Muito obrigado.
Próxima oradora inscrita, Maria Cristina Santos Reiter, vice-presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí Região. Com a palavra. Boa noite à mesa, ao presidente, boa noite aos vereadores, boa noite a todos presentes. Meu nome é Maria Cristina, como disseram, sou vice-presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí Região. E nós gostaríamos de realmente fazer uma fala hoje, principalmente porque esse assunto nos diz diretamente respeito. A MVJUR, Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí Região, foi fundada há 19 anos e atualmente conta com mais de 90 associados, representando uma das entidades regionais de medicina veterinária mais atuantes do estado de São Paulo. Inicialmente, gostaríamos de agradecer ao senhor presidente pelo convite feito para participar dessa audiência pública e pela oportunidade de nos posicionar frente aos ilustres vereadores e principalmente à sociedade sobre esta importante questão que será discutida, que está sendo discutida hoje, a implementação de um atendimento veterinário público gratuito na cidade. Conhecemos bem a importância de se realizar medidas que tragam conforto, saúde e proteção aos nossos animais e também às famílias que dele partilham o convívio. Conforme a justificativa de ambos os projetos de lei em questão, os animais hoje fazem parte da nossa família e ninguém mais do que nós, veterinários, sabemos e entendemos e lutamos por isso. Esse é o nosso trabalho, esse foi o nosso juramento e essa, na verdade, é a nossa vida. Nossos animais são realmente a nossa vida. Assim, é inconcebível que seja falado ou pensado em atendimento veterinário público sem a participação justamente do médico veterinário. É uma pena e, infelizmente, nos sentimos chateados de não ter sido procurado pelos autores dos projetos de lei antes da apresentação dos mesmos. Sabemos também da existência de inúmeras famílias que, mesmo com os custos relativamente baixos do serviço veterinário particular, bem como as constantes concessões feitas pelos profissionais médicos veterinários para torná-la mais acessível aos clientes, não podem mesmo arcar com os gastos de um animal de estimação e efetivamente se necessita deste serviço. Um serviço veterinário público só será eficaz se desde a sua origem for voltado aos seus reais objetivos, ou seja, atender a parcela da população que dele depende, além de entidades protetoras e voluntários, evitando-se desviar o foco para favorecimento pessoais ou para fins eleitoreiros. As iniciativas devem ser tomadas, sim. Muito já tem sido feito para melhorar as condições de saúde e vida dos nossos animais, e muito ainda há de ser feito. Porém, sabemos que ambos os projetos, no formato que estão, carecem de força para solucionar o problema real, em vez de arrastá-los. Assim, gostaríamos de levantar alguns pontos referentes aos textos de ambos os projetos de lei. Jundiaí realmente comporta um hospital veterinário público? Sabemos que existe na cidade mais de 70 estabelecimentos veterinários particulares, sendo que nenhum deles é considerado, pela legislação em vigor, como um hospital veterinário. É realmente necessário que o serviço público tenha, nos moldes do que existe hoje exclusivamente na capital, que tem uma população, capital São Paulo, uma população 50 vezes maior que a nossa, da nossa cidade? Será que uma clínica veterinária pública não seria o suficiente? Quais seriam os trabalhadores, os profissionais que trabalhariam no atendimento veterinário público?
devemos lembrar que, se pretendemos contar com o apoio das clínicas veterinárias já existentes na cidade, temos que incluí-las desde o início na elaboração dos projetos de lei. Isso está sendo feito? Jundiaí precisa de um estabelecimento veterinário gratuito fixo ou talvez vagas em clínicas particulares já existentes em sistema de convênios? Será que os projetos de lei apresentados se encaixam perfeitamente nas leis vigentes? Elas existem para garantir que o atendimento veterinário seja feito de uma forma digna e com a qualidade que os nossos animais merecem. Lembramos que há normas estaduais que regulamentam estabelecimentos veterinários. Ficou faltando um pedaço. Pode finalizar, tranquilo. Posso acabar de ler? O seu tempo, os 5 minutos se esgotaram. Tá. Você pode finalizar. O que a gente quer, na verdade, é que o atendimento médico veterinário seja feito dentro das normas, e nós queremos dizer que a nossa premissa da associação jamais seria contra um atendimento para as pessoas carentes, absolutamente. Inclusive, já nos colocamos à disposição, tanto do vereador Leandro Palmarini em conversas anteriores, quanto do Dr. Gerson Sartori, para que possam contar com a Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí. É isso que nós gostaríamos de deixar aqui frisado. Muito obrigada pelo excedente. Obrigado, Maria Cristina. Dando prosseguimento, o próximo orador inscrito, o munícipe Lucas Ridão. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o vereador Zé Dias, o vereador Leandro Palmarini, pelos projetos apresentados. Então, projeto de lei 11.202/12, José Carlos Ferreira Dias, institui Serviço Veterinário Público Municipais para Cães e Gatos. Realmente é maravilhoso esse projeto, apresentado pelo vereador Zé Dias. Tendo em vista hoje, nós não termos esse hospital, e de realmente ser de grande importância. Recentemente, aconteceu um caso na minha família, que se nós tivéssemos um hospital veterinário público, talvez nós poderíamos ter uma solução maior. O vereador Rafael Antonus esteve em casa, ele conheceu o Marley, nosso cachorro, um labrador lindo. Recentemente ele teve uma doença muito séria e ficou entre a vida e a morte, realmente. Nós temos uma vizinha, a doutora Thalita, acredito que o vereador Palmarini conheça, e ela realmente salvou a vida do nosso animal. É um animal de estimação e, realmente, como o vereador disse, está ligado diretamente à saúde pública, até porque eu entendo, tenho sobrinho em casa, pequeno, e quando o cachorro ficou doente, a criança sente, e então, realmente, além de ser um bem-estar para os animais, esse projeto de lei, ele ajuda na prevenção de doenças da saúde humana. Então, acredito ser de suma importância esse projeto. Parabenizo mais uma vez o vereador Zé Dias e peço o apoio de todos os vereadores e, se possível, do nosso prefeito, para que realmente seja adotada. Como o vereador Palmarini disse, o projeto ele entra na ilegalidade, mas se for implantado já está de bom tamanho. Então, era isso que eu queria dizer. Realmente, parabéns aos vereadores. Obrigado. Próxima oradora inscrita, Gislaine Gonçalves. Boa noite a todos aqui.
E eu gostaria, pelo que foi mencionado até agora, gostaria de pedir atenção, agradecer pelo projeto do hospital, obrigada, pelo projeto do hospital público, e gostaria de mencionar alguns casos aqui, que eu sou protetora, e estou falando em nome dos protetores. É triste você chegar, pegar um cachorro e não ter recurso para socorrer, com um corte mais ou menos de 1 palmo e alguma coisa, e você vendo do outro lado do cachorro. Eu tenho vários cachorros, gato. Quero mencionar aqui, tipo assim, uma amiga que, na divisa de Várzea, 24 cães, 26 gatos. Deu um surto de pulga, carrapato, ela não tem ajuda absolutamente de ninguém. Ninguém vai lá perguntar se ela precisa de alguma coisa. Alguém vai dizer, por que pegou tanto cachorro e tanto gato? Porque alguém jogou. Simplesmente. Quero mencionar a gateira, que é aqui da Paula Penteado, a minha amiga Daiane, 26 gatos. Ela precisa vacinar esses 26 gatos. Ela sabe de quem ela tem ajuda? Absolutamente de ninguém. A gente precisa de uma ajuda veterinária, a gente esmola. Não consegue. Eu não consigo comer, eu não consigo dormir, como a maioria dos protetores aqui de Jundiaí e região. Esse hospital é de extrema urgência, extrema mesmo. A gente não tem mais recurso. A gente deixa de pagar a luz, o telefone, a conta d'água para socorrer os animais. Que muitos que não estão nem aí jogaram lá para a gente catar. Por exemplo, a Avenida Marginal do Rio de Jundiaí é uma desova. Eu vivo resgatando, apadrinhei um cachorro que foi atropelado. É uma situação assim humilhante. Aí vamos dizer assim, eu não posso levar na minha casa, eu tenho um gato. A família que recolheu esse cachorro não tem o que comer. Mora num barraco, vocês devem imaginar o que é um barraco, pedaços de 30 por 40 de madeira emendada. Não é um barraco assim com madeirite pintadinho. A situação deles é de dar dó. Eles carregaram o cachorro do meio do asfalto e conseguiram socorro para esse cachorro. Eu vou lá levar ração, vou levar medicamento. Sabe quantos veterinários se importaram com isso, foram bater na porta deles? Eles não têm nem o que comer e socorreram o cachorro. Então, essa balela, a gente não aguenta mais. Eu não posso socorrer, eu tenho isso, eu tenho um passarinho, eu tenho um periquito, eu tenho uma alma penada dentro da minha casa. Isso não cola mais. Não tem jeito. É humilhante. A única coisa que pode vir a salvar é o hospital. Independente do prejuízo que seja de quem for. Porque quem está no momento no prejuízo somos nós, os protetores, que não temos ajuda de ninguém, absolutamente ninguém. Outra coisa que eu queria mencionar é sobre o que a doutora falou, uma forma digna de atendimento. Nós não temos isso. Não pode ser pior no hospital público. Nós não temos uma forma digna de atendimento. Nós não temos comida para eles. Nós não temos ração. Nós deixamos de pagar telefone para comprar vacina, para castração. Tudo bem. Conheço alguns órgãos aqui de Jundiaí que é uma taxa simbólica entre 40 e 50 reais. Porém, esse dinheiro dá para a gente comprar um saco de ração para matar a fome de outros cachorros. Se a gente tiver a castração gratuita, a gente vai poder, pelo menos, manter eles com ração, porque um animal, a média de 10 a 15 anos, ele vai precisar comer, independente de quem jogou ele na rua. Muito obrigado pela atenção.
Próxima oradora inscrita, a munícipe Elza Francisco. Boa noite a todos, boa noite à mesa, obrigada pela oportunidade. O que eu trago aqui é a mensagem no sentido de dizer que considero essa discussão assim extremamente salutar, por algumas razões, mas a maior delas, ou a melhor delas, é que nós estamos vivendo hoje numa cidade com quase 400 mil habitantes. Jundiaí, não raro, aparece aí como a 8ª economia do Estado, a 21ª economia do país. Constantemente ouvimos, né, dos nossos gestores, dos nossos prefeitos, principalmente em época de campanha, de que a cidade deve avançar. E deve avançar em sentido da política pública, e principalmente a política pública voltada para a saúde pública. E hoje eu entendo que sim, que mais do que nunca nós devemos estabelecer assim com muita propriedade, né, muita inteligência, essa questão, né, da saúde pública, onde se trata do humano, da pessoa, da saúde da pessoa humana e da saúde do animal. E não raro eu ouço, todos os senhores ouvem, claro, que a cidade deve se preocupar muito, né, com os animais. Temos aí inúmeras ONGs, temos que ser responsáveis com a guarda animal. Constantemente, os senhores ouvem aí as feirinhas, não é, dos animais, e aí as pessoas vão e adotam os animais. Muitas vezes as pessoas até, e quase sempre, com um poder aquisitivo não tão dos mais generosos. E esse cachorro ou esse gato acaba ficando doente. E muitas vezes doença séria. Hoje a gente tem visto aí, nós temos visto que cada vez mais o cachorro consegue também adquirir ou se tornar um portador do câncer. E aí essa pessoa acaba não tendo condições de cuidar desse cachorro, o cachorro é atropelado, a pessoa também acaba não conseguindo cuidar desse cachorro, e qual é o destino do cachorro? O do gatinho acaba indo para a rua. Então, eu entendo que essa discussão é extremamente interessante, é extremamente importante, porque traz a discussão e, principalmente, chama a atenção do poder público, que está na hora realmente de se pensar nessa política pública, de se cuidar com responsabilidade e com seriedade desse projeto. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital Público Veterinário em São Paulo, principalmente esse que acabou de inaugurar no Tucuruvi, e é muito interessante, seria muito interessante que todos tivessem a oportunidade de ver, inclusive o carinho com que as equipes médicas, os veterinários cuidam daquilo, até naquela coisa de abrir a oportunidade para que os veterinários recém-formados tenham também a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente, com os estágios. Então, eu considero isso assim de extrema valia, e nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conhecer os diretores lá da Anclivepa, e tivemos até a oportunidade de convidá-los para trazer, não é, uma mensagem, uma amostra do que se desenvolve em São Paulo. Então, é essa mensagem que a gente gostaria de trazer para a mesa, não é? E tomara que esse trabalho do Leandro, do vereador Zé Dias, realmente seja tratado assim com bastante responsabilidade. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, meu amigo, radialista, apresentador da TV Japi, lutador pela saúde, você, Agostinho Moretti. Então, gente, quando falam, eu queria primeiro cumprimentar o Palmarini, cumprimentar também o vereador José Dias,
que aproximadamente há uns 4, 5 anos, nós temos feito visita, inclusive, em outras esferas de governo, no sentido de realmente implantar um serviço especializado na saúde animal, inclusive a curativa, né? Não só o hospital, como também a implantação do ambulatório em Jundiaí, que também não existe. Uma estrutura melhor, enfim, para a saúde veterinária. É um pouquinho difícil realmente, mas foi o primeiro passo aí que a Câmara está dando, constitucional ou não, mas deu o primeiro passo para se começar aí a discussão. Mesmo que você fosse deliberativo, não é? É um pouquinho difícil. Vamos se dizer, olha, a Secretaria de Saúde vai implantar o hospital veterinário ou vai, na verdade, montar um ambulatório para atender esses animais. Ela tem que dizer da onde ela vai tirar o dinheiro, né? Então, até o conselho pode virar e falar assim, olha, nós vamos montar o hospital veterinário sim, mas ele tem que dizer da onde ele tira o dinheiro, de qual programa de saúde que vai sair esse dinheiro. Então, a alternativa, inclusive, nas andanças nossas aí, professor Carmelito, seria a da participação da faculdade, de alguma faculdade veterinária, não é? E já existe a faculdade que quer, se a faculdade de medicina de Jundiaí não quiser implantar o curso de medicina veterinária, vereador. O senhor tem acompanhado, o senhor sabe que há interesse de outras faculdades que têm medicina e medicina veterinária em implantar esse serviço. O vereador coloca bem, e eu até acharia interessante que esse tipo de audiência, né, tivesse alguma coisa nesse sentido na Câmara. Para quê? Para a gente poder discutir realmente na periferia, Palmarini e vereador, onde nós moramos, não é? Onde você vê que realmente não há mínima condição, não se atende. Não adianta você chegar chorando, não, que você não vai ser atendido se você realmente não tiver aquele recurso para pagar naquele momento, não é? E a parceria. O porquê que você não precisa, e o Zé coloca bem, Palmarini também já comentou sobre isso. Não tem nada contra as clínicas veterinárias, ou seja, os hospitais veterinários que já existem. Quando você fala em hospital veterinário, concorda, Palmeiras? Você está dizendo, olha, eu preciso de recursos para implantar o hospital veterinário na cidade. Mas pode ser sim, como diz a doutora ali, pode ser sim, dentro da tabela do Sistema Único de Saúde, que o doutor Pacheco já trabalhou nessa tabela, dentro dessa tabela, pode-se se fechar, concorda, vereadores? Pode-se fechar com a clínica particular. Hoje nós temos creche no Brasil inteiro que é particular e que a criança vai lá. Então, eu acho que foi o pontapé inicial muito importante para a gente começar realmente cuidar da saúde. Eu não sou veterinária, a doutora está ali, eu esqueci de falar para ela que ela poderia lembrar muito bem a tragédia que foi Araçatuba, né? É Araçatuba? Aonde, por força, viu gente, não cuidou de animal, onde se invadiu casa com mandato para acabar com o que tinha lá, porque estava, inclusive, transmitindo para a própria população, ou corria risco à população. Então, quero parabenizar presidente da mesa, os dois vereadores, né? Porque realmente eu admiro muito aqueles que, quando vêm discutir com a gente, Pacheco, em primeiro lugar, ele fala, olha, primeiro vamos cuidar lá dos que mais precisam, e está lá, os dados estão lá, está na mão dos dois, os dados do agravo de doença, não só do animal, mas muitas vezes daquela população e daquelas crianças que a doutora sabe, pega o cachorro, doente ou não, o senhor cuida do pulmão e dorme com o cachorro e com o gato. Obrigado, gente. Orador inscrito, Carmelito Jesus. Boa noite. Eu quero parabenizar
aos senhores vereadores pela realização dessa audiência pública. Mas quero também lamentar quando os vereadores não aprovaram uma audiência pública para discutir o projeto de lei que impede a instalação de laboratórios em Jundiaí. Foi aprovado o projeto sob a orientação do que aconteceu em São Roque, se não falha a memória, onde um ato lamentável dos protetores animais, desrespeitando a Constituição Federal, a propriedade privada, tudo, foi uma lástima. E o projeto foi aprovado aqui por essa casa. Aquele projeto deveria passar primeiro por uma audiência pública. Eu só quero reforçar o que a doutora falou e o que o Moretti falou, porque se numa cidade que tem, já como sugestão para a alteração desse projeto, desse provável projeto, numa cidade que tem 70 clínicas veterinárias, há necessidade de hospital veterinário? É simplesmente, o problema está resolvido com convênios. Com convênios. Mas a minha preocupação maior ainda é que, em Jundiaí, nós não ouvimos os vereadores discutirem como está o tratamento geriátrico em Jundiaí. Péssimo. A população do país está envelhecendo. E o atendimento geriátrico em Jundiaí praticamente inexiste. A população está envelhecendo. Não existe apoio à população idosa na cidade. E a discussão mais importante é o hospital veterinário. Eu lamento que fatos como esses ganhem ênfase, tenha prioridade na agenda da Câmara Municipal. Por ocasião da aprovação daquele projeto do vereador Palmarini, quase foi unanimidade a votação. Quase foi unanimidade. Não foi unanimidade não, porque 2 vereadores não votaram. Outra coisa importante. Ninguém é capaz de provar às pessoas com o mínimo de inteligência de que o homem não continuará, o ser humano não continuará sendo o centro do universo. O homem sempre será o centro do universo. Não existem países que comem tudo que se move. O homem sempre será o centro do universo. E homem, eu gosto muito de animais. Gosto muito do cachorro. Eu tenho em casa um pincher. A minha mulher considera mais o pincher que um ser humano, como humano mais que eu. Ama meu cachorro mais que a mim mesmo. Por quê? Porque nós respeitamos os animais. Agora, entre respeitar o animal e respeitar o outro ser humano semelhante, há uma lacuna muito grande. O ser humano pode não ter nenhum valor, mas sempre precisaremos um do outro. Gostamos muito do cachorro, do gato, porque eles nos obedecem. O ser humano não obedece a ninguém. O ser humano obedece às regras, limites que a sociedade nos impõe, mas não obedece um gesto de outro ser humano, um sinal de represália de outro ser humano. Eu lamento que não se dê prioridade ao ser humano. E como sugestão para que se leve a sério o que a doutora colocou, o que o Moretti colocou, eu reforço. Não há necessidade de hospital veterinário Jundiaí. Há necessidade, sim, clínica do convênio médico veterinário. Isso funcionará a baixo custo para o município. A baixo custo, sem politicagem, sem uso da máquina com fins eleitoreiros. Obrigado, desculpa. Parabéns aos senhores que
Perdão, eu cometi uma falha aqui. Município Carmen Silva Perolon. Mas vai encerrar a palavra aqui dos senhores que se inscreveram. Desculpa, Carmen, uma palavra. Boa noite a todos. Como médica veterinária, há 35 anos aqui, batalhando aqui na cidade. Pois não. Pois não. Né, como a nossa associação já, em nome da doutora Cristina, já falou que nós, os veterinários, sempre estivemos apoiando, né, antes dos atuais mutirões de castrações, os veterinários sempre estiveram à disposição para ajudar a prefeitura, projeto Bicho Legal, para amenizar o sofrimento dos animais. E, independente de convênio com as clínicas ou hospital público futuro, eu acho que é importante, eu acho que a cidade merece, as pessoas, independente de classe social, que queiram ajudar um animal, um cachorro de mendigo, que já foi até taxado como não é um proprietário responsável, eu acho que nós merecemos ter isso para poder ajudar da melhor forma, consciente, um trabalho digno, que eu acho que Jundiaí e os animais e as pessoas que batalham por eles, não só veterinários, mas muitos cuidadores que estão de braços abertos para ajudá-los. É isso. Obrigada. Bom, e agora está aberta a palavra aos vereadores. O primeiro inscrito, meu amigo e colega, doutor Pacheco. Boa noite a todos, à mesa, prezados vereadores, Valdecir, Rafael, Zé Dias, Palmarini, Paulo Malherba, Rafael Porgato, que também está na casa, o Doca, que se retirou por uns momentos, público presente, aqueles que nos assistem, não sei se hoje está sendo transmitido pela TV também, aqueles que nos assistem pela TV. A minha motivação de participar desse debate é uma questão de que a gente convive cada vez mais na nossa sociedade atual, mercê do desenvolvimento de informações que a gente tem tido pela internet, pela televisão, da responsabilidade de cada um de nós em relação ao meio ambiente, coisa que no passado não havia tanto, e hoje, mais do que nunca, a responsabilidade e o cuidado que uma sociedade deva ter com os seus animais. Eu vejo isso como uma prova de crescimento, uma prova de conscientização das sociedades, e uma sociedade que mostra, como Jundiaí hoje está mostrando, o interesse e a preocupação com essa questão animal, mostra o grau de desenvolvimento diferenciado que a nossa sociedade, que a nossa cidade, que a nossa comunidade está apresentando e, naturalmente, colocando em discussão com aqueles que se veem envolvidos no dia a dia com a questão animal. É curioso, eu vi aqui o nosso amigo, o professor Carmelito, fazer um depoimento pessoal agora em relação ao cachorro que ele tem em casa. Eu tenho um gato em casa, e o Carmelito disse que a esposa talvez trate o cachorro melhor do que a ele próprio, mais ou menos isso que ele disse, ou trata ele com mais humanidade do que a ele próprio. Mas você se esqueceu de uma coisa, Carmelito, seguramente ela te vê como um gato.
E essas expressões culturais, né, paradoxalmente, a gente traz isso da nossa cultura, da infância. Quantas vezes a gente não ouve dizer que fulano é um cavalo, né? Que Beltrano é um cachorro, ou então que fulano é um gato, ou que uma determinada mulher é uma gata. Então isso faz parte do nosso folclore cultural, usar as expressões dos animais e fazer comparação com os humanos. Mas eu vejo que a comparação pejorativa daquilo que se usa para dizer que alguém é um cavalo, ou que alguém é um porco, ou que alguém é um hipopótamo, ou um elefante, ou um burro, eu vejo que isso com o tempo naturalmente vai desaparecer, mercê do cuidado e do respeito que a gente vê despertado hoje pela questão animal. E Jundiaí não pode ficar atrás. Jundiaí, por ser a cidade com a importância que é, a 8ª economia do Estado, 21ª do Brasil, tem que dar o exemplo. Independente de nós termos ou não termos hospitais para tratamento dos humanos ou não, é preciso também ter o tratamento do humano. Eu, como médico, às vezes vejo esse questionamento, mas, Pacheco, agora estão pensando na questão animal e hospital animal, e nós não temos ainda nem o nosso hospital regional, mas nós perdemos os nossos hospitais para tratamento de humanos. Muitos aqui se lembram, não é? O Agostinho se lembra, nós perdemos o Hospital Maternidade, a Casa de Saúde, o Hospital da Ponte, o atual HU, que era o Hospital Santa Rita, o Paulo Sacramento, que eram hospitais do Serviço Único de Saúde, atendiam o paciente do SUS, e nós perdemos. Então não é porque nós perdemos o tratamento dos humanos que nós não vamos hoje, com esse despertar da consciência animal, investir na causa animal. E Jundiaí tem que sair na frente, Jundiaí tem que dar um exemplo, porque Jundiaí é um exemplo nacional em tantos projetos, como esse, por exemplo, que proíbe as pesquisas com animais, que foi um projeto do nosso amigo Leandro Palmarini, né? Então, Jundiaí tem que dar o exemplo, e deve sair na frente com esses projetos. Leandro, Zé Dias, que são os autores do projeto. Os projetos não são concorrentes, eu acho que eles são complementares, suplementares, e isso é uma discussão pública que hoje apresentamos, que temos essa participação magnífica do público aqui presente, né? Peço ao senhor presidente mais um minutinho para me concluir a minha fala. Então, não vejo como projetos concorrentes, eu vejo como projetos complementares, suplementares, e que naturalmente vão se adequar e vão permitir que Jundiaí dê o exemplo em relação à causa animal para São Paulo e para o Brasil. É muito importante. Foram algumas doenças, porque é uma questão de saúde pública, algumas doenças foram citadas aqui, apenas a título de ilustração. Às vezes, alguma pessoa que esteja nos vendo pela TV, conheça a palavra, não sabe o significado. Leishmaniose. Leishmaniose é uma doença transmitida pelo animal, que pega na pele primeiramente, depois pelas mucosas, caminha pela boca, chega aos pulmões, a todos os órgãos, e leva à morte, tanto o animal como o homem, né? A toxoplasmose, que é transmitida também pelo gato, também atinge o sistema nervoso central, a pessoa tem um problema encefálico e também pode ser levada à morte. A raiva, que todo mundo conhece, que também atinge o sistema nervoso central. Enfim, é preciso tratar a causa animal como uma causa de saúde pública. E Jundiaí tem que dar o exemplo e, quiçá, quem sabe, a administração não mude até o slogan dela, que hoje é cuidar da cidade, é cuidar das pessoas, ela não mude para cuidar da cidade, é cuidar das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Próximo vereador, Paulo Malherba. Senhor presidente,
senhores vereadores, José Dias, Leandro Palmarini, Valdeci Vilar, autores dos 3 projetos em discussão hoje, vereador Pacheco, público. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-los pela presença nesse debate, pelas contribuições aqui dadas nessa noite. Nós temos visto a sociedade cada vez mais se organizar em torno da questão animal, do bem-estar animal, e isso muito nos alegra a todos os que entendem a necessidade de se garantir não somente a saúde, como também o bem-estar dos animais. Pontuo nesse primeiro momento de que a cidade e a nossa sociedade moderna ela é composta de pautas complexas, no sentido em que temos que atuar em diversas frentes, e uma não anula a outra. Ontem, ainda na Comissão de Saúde, da qual faço parte, alguém comentou de que não deveria se gastar dinheiro reformando terminais de ônibus enquanto tivesse faltando, por exemplo, medicação em algum lugar da cidade, em alguma UBS. E, de fato, não pode faltar medicação, mas o terminal também tem que ser adequado. Nós temos que garantir leito para as pessoas, mas também temos que garantir a questão do tratamento do bem-estar dos animais. Quer dizer que as pautas que nós temos que enfrentar, são 9 comissões que existem aqui na casa, justamente porque os temas da sociedade eles são amplos e um não deve eliminar o outro, senão nós teríamos eleito só para fazer alguma gestão na saúde, e aí os que defendem a educação como prioritária também não achariam adequado. É evidente que cada um pode eleger a sua prioridade, mas nós temos que abrangê-las, todas elas. Eu vejo aqui a Sueli da Silva, que além de defensora dos animais, tem atuado nessa área. No final de semana estava trabalhando com a doação de medula óssea em seres humanos. É uma outra questão e garanto que ela vê as duas com a mesma importância. Eu friso que esse debate é muito importante e eu tenho sido muito criterioso no debate de projetos ilegais. Eu sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação e às vezes o pessoal acha que nós somos excessivamente rigorosos ao dar o parecer contrário à tramitação do projeto em relação à ilegalidade. No caso de hoje, ambos estão cientes que os projetos eles não são, do ponto de vista legal, possíveis de prosperarem, de se tornarem leis, né? Fomentam um debate e eu vejo que uma audiência pública dessa, independente de existir um projeto de lei, ela é importante porque daqui vão sair ideias, mobilização e organização para que nós cobremos a Prefeitura, os poderes constituídos. A Câmara tem esse papel de fiscalizar, legislar e também de cobrar, evidentemente, o Poder Executivo, assim como outras esferas. Então, o debate nesse sentido ele é fundamental, independente da ilegalidade. E eu digo, se não houver um projeto de lei e ele trouxer essa discussão, garanto que teremos a plateia repleta de pessoas que estão interessadas nesse debate e muitas vezes não encontram espaço na sociedade de fazê-lo, né? Então, eu quero também mencionar o meu apoio à causa, a defesa dos animais, a questão do bem-estar, de cuidado da população de animais que muitas vezes também está vulnerável socialmente, está nas ruas, em condição de sofrimento. Então, controle populacional, enfim, castração. Me parece que há um debate entre os defensores da causa animal. A maioria concorda com a necessidade de castração, tem um grupo que acha que não é o caminho. Eu sou do grupo que acha que o controle populacional é importante, assim como a conscientização das pessoas através de políticas educacionais, na medida em que nós vemos ainda pessoas abandonando, deixando animais nas ruas, maltratando. Outro dia eu estive na Vila Rio Branco, um gato levou um tiro de espingardinha de chumbo na perna. Quer dizer, é um absurdo imaginar que alguém não compreenda que o animal sente dor e que aquilo vai feri-lo e talvez mortalmente se não for atendido a tempo, né? E são tratamentos caros, né? Você fazer uma cirurgia na pata de um gato, ela tem uma complexidade muito grande e a perda dos movimentos muitas vezes é irreversível. Então, nesse sentido, eu concordo com a doutora Reiter, sobrenome Reiter, eu marquei, de que talvez o hospital seja até uma estrutura muito grande para a cidade de Jundiaí, mas precisamos de um aparato maior do que o atual COBEMA para cuidar da questão dos animais, né? A estrutura do COBEMA é importante, tem lá um veterinário, qual eu conheço, experiente, o Jonathan,
que também cuida desse tema. Peço desculpa se eu não estou lembrando de alguém mais do COBEMA, eu sei que são profissionais dedicados, mas a estrutura ela é limitada, só um pouquinho de tolerância, presidente, para concluir, ela é limitada para aquilo que nós precisamos. Então, se um animal ele é ferido na rua, atropelado, e ele não tem dono, ou muitas vezes o dono não tem condições financeiras, ele vai acabar fatalmente morrendo, e não porque existam pessoas com má vontade de atendê-lo, mas porque não tem a estrutura adequada. Eu sou mais favorável a que criemos uma estrutura pública nesse sentido, ao invés de parcerias com o setor privado, que cumpre o seu papel, tem a sua importância, mas eu creio que a Prefeitura tem o know-how e as condições de ter o seu próprio atendimento público com os profissionais, fazendo concurso para veterinários. Não imagino que tenha que ser uma estrutura tão grande, não há essa necessidade, mas também trabalharmos na questão da conscientização, introduzir esse tipo de preocupação. Me parece que vem ampliando isso. Há um tempo atrás as pessoas tinham menos consciência a esse respeito, isso vem graças à ação de muitos dos defensores dos animais, também de setores do poder público, vem melhorando. Então, quero mencionar o apoio a essa discussão e a causa em si, e que nós podemos avançar mediante uma política pública mais abrangente. Vejo o COBEMA com seu papel muito importante, que não devemos confundir com as zoonoses, que também tem um problema de estrutura de muitos anos e que tem que ser enfrentado, mas ela é uma questão de saúde da população, da Secretaria Municipal de Saúde, de epidemiologia. Então, são questões distintas, mas que nessa discussão eu vejo bastante o caráter do bem-estar e da saúde do animal, né? E num segundo momento poderíamos tratar das zoonoses, que não é o objetivo dessa discussão, mas que menciono também a importância de equiparmos, do ponto de vista estrutural, melhor as zoonoses, a despeito dos grandes profissionais que lá atuam também, assim como na COBEMA. Então, um primeiro passo para finalizar pode ser a ampliação do COBEMA, né? Uma estrutura maior, melhor, com uma clínica veterinária atendendo para receber os animais feridos, animais com problema de saúde, e talvez depois disso, ampliando, melhorando com a clínica veterinária, possamos até ampliar para daí fazer aquela questão de um sistema mais abrangente. Mas para o porte de nossa cidade, para a população de animais que nós temos, creio que seja mais viável do que alguma estrutura muito maior e que inviabilize essa política num primeiro momento. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Parabéns aí a palavra dos dois vereadores inscritos, o doutor Pacheco e o Paulo Malherba. Cumprimentar aqui a visita do secretário de Serviços Públicos e sua equipe, Guinaldo Leite. Bom, seja bem-vindo. Dando continuidade agora, com a palavra aqui, os oradores, o primeiro a falar, para dar suas considerações finais, o vereador Leandro Palmarini. Gostaria de agradecer, o presidente já agradeceu, o secretário de Serviços Públicos, Aguinaldo, sua equipe, o vereador Mauro, do Partido Verde de Várzea Paulista, aqui prestigiando, também um simpatizante da causa animal, com leis aí de proteção no município de Várzea Paulista na questão animal. Primeiramente, gostaria de comentar um pouco a fala do Carmelito, né? No seguinte sentido, como a sua fala colocou como se fosse excludente, né? Como se as pessoas que aqui defendem os animais não defendessem os seres humanos. Muito pelo contrário. Quem defende animal defende muito mais o ser humano, inclusive. Outra coisa, complementando a fala do Paulo, essa casa é uma casa democrática. Aqui está a cidade inteira representada. Todos aqui foram eleitos pelo voto e todos representam um segmento da sociedade. Então, quem está aqui, isso aqui é um verdadeiro retrato da sociedade. E a causa animal, ela deve ser atacada, ela deve ser também discutida, debatida. E eu cito o exemplo do Dr. Pacheco, né? Pegando até a questão daquela lei que foi aprovada dos experimentos de animais. Dr. Pacheco, essa lei a gente discutiu, a gente se aprofundou. É uma lei de 2011, né? Não é depois do Instituto Royal, isso que fique bem claro, né? E eu conversei muito com o Dr. Pacheco, tá? E o Dr. Pacheco deu um depoimento brilhante nessa Casa de Leis, defendendo o projeto de lei. Uma pessoa da medicina,
né, que tem uma bagagem muito grande aí no trato com o ser humano, defendendo com unhas e dentes o projeto de lei proibindo testes em animais. Só para citar, Carmelito, muitas vezes as pessoas não sabem o que ocorre, né? O Instituto Royal, está aqui a Fernanda Russo, uma protetora, ela participou, a Lei Arouca, só para ver como é desrespeitada. Todos os laboratórios, eles têm que ter uma comissão de ética, né, com um representante de uma ONG, né? O mesmo animal não poderia ser utilizado no mesmo experimento mais de uma vez. Nenhum laboratório cumpre isso. Infelizmente, isso não é cumprido. Então, e eu vou citar só alguns exemplos do que são métodos alternativos quando a gente defendeu o projeto de lei. Ressonância magnética, fertilização in vitro, utilização de bonecos, simulação em computadores, nanotecnologia, e em alguns outros países, a gente espera até que aprove aqui no Brasil, cobaias humanas. Por que eu defendi o projeto para proibir todo e qualquer teste envolvendo animal? Só para vocês saberem, isso é comprovado, 91% dos testes realizados em animais não se verifica compatibilidade no ser humano. Então, como que eu vou testar num animal que não dá uma reação adversa, a hora que vai no ser humano, causa milhares de reações adversas e até mesmo a morte? Eu deixo até aqui, eu vou deixar o meu e-mail, eu tenho uma relação, o Dr. Pacheco é prova disso, nós conversamos muito sobre isso. Todos os experimentos que foram feitos ao longo da história, vereador, presidente da sessão, Rafael, o número de mortos de seres humanos que foram feitos em cada uma das drogas, eu tenho essa relação, de 1940 para cá. Quantos seres humanos morreram na Ásia, na Europa, na África, nas Américas, com cada um dos experimentos que foram feitos em animais? Comprovado. Isso os laboratórios não falam. E essa relação, ela existe. Quem quiser, vou deixar meu e-mail, l.palmarini@terra.com.br, eu passo essa relação na íntegra. Vocês vão ver o número de seres humanos que morreram justamente por essa incompatibilidade dos testes dos animais e depois no ser humano. 91% de incompatibilidade. 9% de compatibilidade. Se temos ao menos 5, 6 métodos alternativos, por que não utilizá-los? Nós sabemos por quê, porque os métodos são mais caros, existe um poderio econômico por trás disso. Então os laboratórios não querem gastar mais para não utilizar animais, essa é a questão. Vereador Leandro Pacheco. Ô, doutor. Você me permite uma ilustração que tem alguma relação com isso que você está dizendo? O melhor exemplo da diferença animal e homem é em relação à própria AIDS, né? Que no macaco rhesus não é doença e que no homem é doença. O vírus da AIDS no macaco não é doença e no homem é doença. Obrigado. Só mais um minuto, senhor presidente. Acho que aí está o maior exemplo de uma pessoa da área que conhece, né, doutor, que sabe o que está falando. Quanto à colocação da veterinária Cristina, o projeto contempla, Cristina, o artigo 3 do meu projeto, ele fica o poder público autorizado a celebrar convênios e parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, faculdades de medicina veterinária, estabelecimentos veterinários e entidades de classe para a consecução dos objetivos dessa lei. Tá? Então, nesse projeto ele consta isso. Certo. Na verdade, eu segui exatamente o modelo que foi implantado em São Paulo, que inclusive a Associação Anclivepa participa. E esse é meu sonho, de ver vocês realmente trabalhando em prol da causa animal, no mesmo modelo de São Paulo, guardadas as devidas proporções, né? E até eu deixo essa pergunta depois para vocês, se fôssemos implantar um modelo igualzinho do de São Paulo, guardadas as proporções de São Paulo e Jundiaí, se vocês são favoráveis. Deixa eu ver o que mais. E por fim, só para finalizar, eu gostaria de falar que a gente não precisa inventar a roda, gente. Já se sabe que precisa. A gente precisa de castração em massa, identificação em massa, programa educativo nas escolas, esses 3 pilares preventivos e feirinhas de adoção
depois para tentar resolver o problema. Mas um dado para os senhores saberem: o poder público gasta 3 vezes mais e poderia gastar apenas 1/3 se tivessem essas ações implantadas. Não apenas poder público, sociedade apoiando e ONGs apoiando. Para finalizar, as ONGs já estão no limite da atuação. Nós precisamos urgentemente do apoio do poder público. E eu finalizo, quem aqui não assistiu, eu vou deixar uma dica. Alguém aqui já assistiu aquele filme Sempre ao Seu Lado? Né? Então assistam esse filme, ali é uma verdadeira lição. Né? Os animais, eles nunca abandonam seus donos. E é uma história verídica. Até o dono morreu, ele ficou anos e anos esperando o seu dono na estação ferroviária. Então aí está um exemplo que os animais deixam para os seres humanos. Assistam esse filme. Né? E outra coisa, quando se fala questão política, a política é uma consequência do trabalho. Nós não devemos utilizar a política com fins eleitorais. A política ela tem que ser consequência. Então, a pessoa é eleita para defender a causa. E eu, nesses 4 anos, eu volto a frisar, não sou vereador, estou vereador. E nesses 4 anos vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para defender os animais para a qual eu fui eleito nessa casa. Obrigado. Próximo vereador a falar, dar as suas considerações finais, vereador José Dias, com a palavra. Senhor presidente, público presente, eu quero aqui até passar um item, às vezes eu não passei no primeiro momento, né? Até do artigo desse projeto de lei, do artigo, o poder público para consecução dos fins previstos na presente lei poderá celebrar convênio com as instituições ou empresas públicas ou privadas. Eu acho que é importante isso daí. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Então, eu acho que é um projeto que realmente veio aqui e veio trazer essa discussão, uma discussão calorosa, que realmente vai ser de grande importância. Né? O projeto desse vereador também, né, contempla a possibilidade de firmar convênio, que está aqui no projeto, e pareceres. Né? O modelo de São Paulo nos mostrou que a parceria com a Associação de Veterinários é bem sucedida, por uma que a entidade é quem administra a gestão do hospital, contrata a equipe clínica, cuida do atendimento e depois pela tabela que pratica, inferior do mercado veterinário e que é repassado pela prefeitura. Sim, sim. Então eu quero aqui deixar ciente, né, que o trabalho, e eu como tenho aqui, eu gostaria de deixar aqui nesta casa, nesta noite, que das vezes nós estamos aqui, eu como representante, como falou Palmarini, um dos demais vereadores desta casa, eu estou no 5º mandato. Eu represento a população, principalmente essas que estão inseridas nesse projeto de lei, ou nesses projetos de leis. A minha forma de trabalhar não é melhor do que a de ninguém, é igual a todos. Só que eu tenho uma responsabilidade de não fazer, talvez, política, porque a nossa vida é política, tudo na vida do ser humano é política. Até na própria família tem política. Mas nós temos aqui o trabalho sério e digno para fazer aquilo que realmente as pessoas necessitam, as pessoas precisam. Muitas vezes, doutora, eu vejo animais, né, como falou Palmarini aqui nesse momento, que o animal cuida do patrimônio da família, sofrendo, com fome, frio, sede, e não abandona seu local, da sua amizade, seu bem-querer àquela família. Então, acho que é momento de nós buscarmos essa conversa com a população
E daqui é o primeiro início da conversa junto com os demais, como a senhora mesmo citou aqui, né? Para nós é um orgulho a senhora ter falado aqui nessa tribuna. Eu me sinto à vontade, como vereador também, né? Muita vontade, porque nós vamos se unindo daqui para frente. Daqui para frente, com certeza, hoje tem um número de pessoas, daqui mais um mês ou daqui para lá, mesmo que o projeto for rejeitado ou vetado, essa causa, com certeza, nós tocaremos daqui para frente. Por quê? Se isso daí é feito dentro de um trabalho com o Hospital de São Paulo, não é aquelas coisas, é 200 metros quadrados, que tem suas salas, né, de consultas, suas salas de exames, né, tem as suas salas também de fazer outros exames mais sofisticados. Então é um salão mais ou menos de 200 metros quadrados, né, que a gente fala até de um hospital, né, mas está aí, como a senhora falou, que não importa o tamanho daquele local, o que importa é o atendimento, porque eu vejo, doutor, eu moro num bairro praticamente de núcleo de submoradias. A senhora não sabe o número de animais que está ali perambulando pelas ruas, sem dono, sem destino, né? A senhora vê muitas vezes na alta da noite, né? Alta noite, altas horas, o bicho miando, latindo, querendo ver se acha um lugar para ir lá, né? Às vezes se alimentar, coisa e tal, e fica perambulando. E esses animais, o que acontece? Só um minutinho para concluir, vereador. Esses animais, eles contraem várias doenças, e aí eles são transmitidos também para aquelas pessoas, principalmente a criança que gosta do animal, tem um amor, um carinho, que está nos braços, está no sofá, às vezes até na cama, né? Então, portanto, eu fiz esse projeto, elaborei junto com a minha assessoria, porque o vereador Zé Dias, ele trabalha de uma forma com um grupo, uma equipe. Vocês fazem parte da equipe do vereador Zé Dias, e com certeza do vereador Palmarini, e com certeza dos mais vereadores que estão aqui. Então, para nós buscarmos algo para a população, precisamos de todos, e com certeza, daqui para frente, nós vamos buscarmos o número que for necessário para que nós possamos deixar o prefeito sensível a esta causa que realmente, muitas vezes se falam, né, das vezes do animal, mas se nós temos um animal, doutor Pacheco, se ele está sadio, junto com a pessoa sadia, é um orgulho, é uma felicidade, é um prazer enorme. Agora, como que eu posso estar feliz e meu cãozinho ou gato lá doente, sofrendo, das vezes, de um tumor, como eu vi esses dias no hospital em São Paulo, sofrendo, mas a pessoa vai até o último dia de vida, porque ele tem um amparo do poder público. Quando ele não tem um amparo, doutora, ele fala: o que eu faço mais? Preciso abandonar o animal, preciso deixar. Outro dia me aconteceu uma coisa aí que eu vi, que a pessoa colocou o animal dentro do porta-mala e levou num lugar distante de mais de 10 quilômetros, doutora, e soltou. A senhora precisava ver esse animal correndo atrás deste carro, pedindo para ele: pelo amor de Deus, não me deixa aqui, eu não conheço esse lugar, eu estou sozinho, estou perdido, né? E daí, doutora, olha o exemplo, esse animal voltou novamente para o seu lugar de origem. Hoje é um animal tratado com o maior carinho da paróquia. Então, portanto, aí está um exemplo, né? E eu, Palmarini, daqui para frente, com certeza, junto com os demais vereadores desta casa, eu quero levar à frente este assunto discutido hoje aqui na Câmara Municipal. Eu quero parabenizar todos aqueles que fizeram parte aqui do assunto, se me permite, só para mim terminar. Eu quero aqui agradecer Maria Cristina, né? Reiter, né? O Herbert, o Lucas, Gislane Gonçalves, Elza Francisca, Augustinho Moretti, Carmelito de Jesus e Carmen Silva Pierebon. Eu agradeço por essas pessoas que vieram aqui nos prestigiarmos e dar uma vida naquilo que realmente nós estamos querendo para a população futura. Parabéns, e eu agradeço a todos. Essa, com certeza, são as palavras do vereador Zé Dias nesta quarta-feira. Antes de encerrar, e não havendo mais aqui
Não, o Valdeci abre mão da palavra de encerramento, até porque o projeto dele com certeza será discutido. Aliás, parabenizar as pessoas que realmente mostraram o interesse maior, não é, pelos animais, e quem tem esse interesse, com certeza, pelos animais, tem um interesse na sociedade, de ver uma sociedade melhor. Parabenizar o bom público aqui na noite de hoje, não é? E a qualidade dos senhores que fizeram uso da palavra, representando muito bem e dando, com certeza, né, com certeza, ajudando nesse instrumento e fazendo uso desta casa na condução, da gente poder construir junto aí um projeto bacana, que venha funcionar, que seja econômico, que venha realmente ao encontro do interesse dos animais, que é o interesse público, que é a saúde pública. Então, parabenizar mais uma vez vocês, parabenizar aqui também a brilhante palavra do meu colega, Dr. Pacheco, da qual também fazemos parte da Comissão de Saúde, né, doutor? Onde o senhor preside brilhante a comissão, não é? E os demais colegas aqui, o Valdeci, o Leandro Palmarini, autor do projeto, juntamente com o José Dias, que planta uma semente muito importante aí. Então, não havendo mais palavras, encerrada a pauta, agradeço a todos a presença e declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado e boa noite. Gabriel gostou, né? Tem que aprender tudo. Não, eu vou ter que pegar no DC. Vilma, boa noite, tá? Thank you.